Olá, meu povo, boa noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por este momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui, né? Hoje, dia 11 de dezembro de 2021, às 18 horas e 6 minutos, um pouquinho atrasado aí, né? Mas estamos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui hoje para a nossa tão esperada live da EBD. A nossa live da EBD. Tranquilos? Bem, como vocês sabem, desde o início de outubro, estamos estudando estas lições aqui. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Lições Bíblicas de Jovens do quarto trimestre de 2021, cujo tema é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E, deixa eu botar aqui, a lição que iremos estudar é esta aqui, tá? Lição de número 11, a antepenúltima lição do trimestre. Está chegando ao fim, meus caros. Está chegando ao fim. E daqui a pouco a gente vai apresentar a vocês o que será objeto de estudo no próximo trimestre, já 2022. Tá? A nossa lição é essa aqui, ó, julgamento final, novos céus e nova terra. Tranquilos? Essa lição também será ministrada nas escolas dominicais das Assembleias de Deus e outras denominações também, Brasil afora, amanhã, no dia 12. Tá? Amanhã, inclusive, será celebrado o Dia da Bíblia. Tá? Bem, meus caros, o texto do dia da nossa lição está em Apocalipse 20, versículo 11, que assim está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A síntese da lição diz o seguinte: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tranquilos? Bem, o nosso texto bíblico, que é equivalente à nossa leitura bíblica em classe nas lições de adultos, tá? Assim nos traz a narrativa. Nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 ao 15. E depois iremos para o capítulo 21, versículos 1 ao 3. Que assim está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo. E deu o mar, melhor dizendo, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Viram aqui?
Agora, vamos para o capítulo de número 21, versículos de números 1 ao 3, que assim está escrito: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Tranquilos? Bem, meus caros, a Ana Karina entrou, né? Deixa eu aqui acenar para a senhora. Bem, primeiramente a vocês que estão chegando aí, né? Agradecemos a cada um pela presença, tá? Você, meu irmão, minha irmã que nos assiste, muitíssimo obrigado, tá? Quiser e puder compartilhar, a gente agradece, tá? E você que ainda não é evangélico, que está nos assistindo também, meu muito obrigado. Se tiver uma Bíblia em mãos, melhor lhe será para acompanhar a aula de hoje. E querendo, no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? Bem, o texto que nós lemos aqui, né, vai nos trazer algumas particularidades. Tá? Mas antes, farei uso aqui do meu conhecimento jurídico para tratar sobre a dinâmica de um julgamento. Há vários tipos de julgamentos judiciais. Existem julgamentos de ações trabalhistas, existem julgamentos de ações cíveis, de família, consumidor e tal, né? E também existem aqueles julgamentos de natureza penal, isto é, da esfera criminal, tá? Os dos crimes comuns, né? Crimes especiais, e existem aqueles em que se tem a presença do tribunal do júri, mais especificamente nos casos em que se tem os chamados crimes dolosos contra a vida, tá? Cuja competência é do tribunal do júri, tá? Em que um corpo de julgadores leigos, vamos assim dizer, tá? Pessoas do povo, pessoas comuns do povo, são selecionadas para compor o que tecnicamente se chama de conselho de sentença. Lá, o juiz togado, que é o juiz de direito, tá? O juiz criminal, ele vai presidir os trabalhos, ao passo que quem vai dar o veredicto, quem vai expressar o veredicto através do voto, serão os 7 jurados escolhidos ali. E é escolhido em número de 7 para que não haja empate na votação, tá? De sorte que todos os 7 estão obrigados a votar, ou pela absolvição do acusado, ou pela condenação do acusado, tá? Não existe um meio termo no julgamento. Tranquilos? E do outro lado está também a figura do acusado, tá? Falando aqui, tomando aqui como base o julgamento do processo penal, tá? Em que se tem propriamente o que nós chamamos de pena ou punição, tá? Condenação. A condenação, ela é o resultado final daquela punição que será aplicada ao indivíduo, isto é, a pena, tá? Ele vai ser condenado a uma pena X, tá? Que pode ser uma pena de prisão, pode ser uma pena de multa,
né, ou de uma restrição de um direito. Tranquilos? Em linhas gerais é assim que acontece. A partir do momento em que ocorre a condenação, ele agora vai ter um período para apresentar recurso, né? E a depender do caso, ele poderá ou não responder o seu recurso em liberdade, né? Em alguns casos ele vai ficar preso preventivamente por força da gravidade do crime e por aí vai. Então, logo passou a fase de recurso, ocorre o que nós chamamos de formação da coisa julgada, isto é, a fase na qual não mais se cabe a interposição de recursos. E nestes termos, na esfera penal, abre-se a próxima etapa do processo, do julgamento, que é a execução da pena. O indivíduo agora, ele sai da condição de acusado e se torna condenado em definitivo. E ali não há mais chance de reversão da pena para ele. E agora ele passará a ser alvo da execução da pena. Ele será recolhido ao estabelecimento prisional para cumprir a sua pena ali em definitivo. Tá? Esta é a dinâmica básica de um julgamento na esfera penal. Irmão, por que você tomou logo como referência o julgamento na esfera penal? Sim, meus caros, porque a situação que nós iremos tratar a partir de agora versa exatamente sobre isto, sobre julgamento, condenação, punição. Tá? Pois bem, né? Dito isto, agora sim importa entrarmos no que nós chamamos de juízo ou julgamento final. Tá? Este evento é um evento que na Bíblia Sagrada ele é bastante mencionado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? E nós devemos observar já de cara o seguinte, que este evento é anunciado lá no próprio Éden, quando ocorre a queda do primeiro casal, em que pese Deus ter punido o casal pela sua desobediência, o julgamento iniciou com a serpente. A serpente foi o alvo primeiro do julgamento, da sentença. Tá? Observe que o diabo começou a ser julgado ainda lá nos céus. Tá? Ali no Éden, o Senhor deu a ele a sua sentença, quando disse, né, rastejarás e comerás pó, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, isto é, entre os seus descendentes e os descendentes da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, ela, porém, lhe ferirás a cabeça. Profeticamente, esta passagem, narrada em Gênesis 3,15, aponta para a vitória de Cristo sobre o poderio de Satanás, que teve início na cruz do Calvário, né, e também com a ressurreição do Senhor Jesus, né, e futuramente a Igreja de Cristo vai também ser alvo dessa vitória sobre o inimigo, tá? Para se cumprir o que está escrito lá em Romanos 16:20, quando diz que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés, significando dizer que a igreja testemunhará o fim em definitivo do nosso arqui-inimigo. Tranquilos? Pois bem, de sorte que agora, aqui, no contexto do juízo final, o diabo tão somente iniciará para ele a execução da sentença. Tranquilos? Bem, e este juízo, ele vai acontecer, isto é fato. Este julgamento, conforme nós dissemos, está narrado em toda a Bíblia Sagrada.
Nós vemos inclusive o Senhor Jesus quando fala para os discípulos que quando o Espírito Santo descer, ele diz o seguinte: eu vos enviarei o Consolador. Isso está no capítulo 16 de João. E quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Senhor Jesus acrescenta: do pecado porque não creem em mim. Aqui Jesus sinaliza para a incredulidade. Tá? Já vamos falar sobre isso um pouco mais. E aí ele diz: da justiça porque eu vou para o Pai. E do juízo, ele fala, porque o príncipe deste mundo, é uma referência ao diabo, tá? Já está julgado. Viram? Então, isto confirma o que eu falei agora há pouco no início, de que o diabo já foi sentenciado. E cá, no juízo final, ele tão somente será alvo da execução de sentença. Tá? Por que é tão importante nós entendermos isto? Conhecermos a dinâmica de um processo. Porque um processo judicial ele é constituído de etapas. Tem o início, tem o meio e tem o fim. Tem a fase inicial, que é a fase postulatória, vamos assim dizer, em que são formados os fundamentos, os pedidos de condenação, né, ou de absolvição no caso da defesa. Né. Vem a fase de saneamento, em que se busca se sanar os defeitos que eventualmente ocorram no curso do processo, defeito de procedimento e tal, aquelas coisas. Vem a fase instrutória, que é a coleta de provas, tá? E por último, a fase decisória. Esta fase compete exclusivamente ao juízo, tá? Aquele que irá julgar. Pois bem, e este juízo, o juízo final, né? Se ele é juízo final, meus caros, é porque também teve um inicial. Falamos aqui que a grande tribulação, com a grande tribulação, se dará o início do juízo divino sobre os ímpios. Tá? Vocês vão entender por que ao longo da aula. Tá? E todo início tem também o fim. É exatamente por isso que é chamado de juízo final. Alguns profetas vão chamar de o grande e terrível dia do Senhor. Tá? Enfim, também nós vamos ver isso ao longo da aula. E este juízo, como será? É o que nós vamos ver agora. Tá? Primeiramente, nós vamos ver como vai ser, quando ocorrerá este juízo. Tá? Nós vamos já aqui iniciar o nosso tradicional tour pela Bíblia. Para dar uma batida aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, que assim nos diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Viram? Veja, por que é tão importante sabermos quando ocorrerá? Porque aqui nós vamos ver o seguinte, que quando João diz esta é a primeira ressurreição, ele está aludindo aos primeiros mortos. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? E isso aqui é uma forma de nós dizermos os salvos, tá? Os que morreram salvos, tá? Tanto os que morreram na época de Cristo, tá? Como os apóstolos, como os discípulos lá da igreja primitiva, os pais da igreja, e antes deles, os profetas e também os patriarcas, tá? Desde o início do mundo, que morreram salvos, eles vão ressuscitar. Isso está descrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a seguir, tá? Eles ouvirão o toque da trombeta e os sepulcros vão se abrir e eles vão ressuscitar, tá?
E Paulo também vaticina lá em Tessalonicenses que nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e nos encontraremos, nos reuniremos a eles e encontraremos o Senhor nos céus e estaremos para sempre com o Senhor. Isso está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 ao 17. Tranquilos? Pois bem, já estudamos sobre isso, inclusive, tá? Quando falamos sobre o arrebatamento da igreja. Tá? Aí, quem quiser, né, rever esta aula depois da live, tá? Aí vai lá e assiste também. Tá? É assunto dado, assunto estudado. O lema aqui é esse. Tranquilos? Então, assim, por isso que João diz que esta é a primeira ressurreição. Tá? E essa primeira ressurreição vai se encerrar com os mártires da grande tribulação. Também já vimos isso aqui. Tá? Pessoas que durante a grande tribulação não vão aceitar, não vão se render ao império do anticristo, não vão aceitar receber a marca da besta e, consequentemente, por se opuserem ao sistema imperialista do anticristo, vão ser mortos, né? E as almas deles ficarão embaixo do altar, conforme João descreve lá, né? E o anjo fala para ele: estes aí são os que vieram da grande tribulação e não amaram as suas vidas até a morte. Tá? Isso está escrito em Apocalipse. Tá? Quem quiser, vai lá ver. Tá? Enfim. Né? Então, meus caros, nós vamos ver que esses aqui fecham o ciclo dos mártires. Tá? Fecha o ciclo. E também com eles, né, o povo santo, o povo de Israel. Tá? Farão parte da primeira ressurreição. Tranquilos? Bem, e agora aqui nós temos a segunda ressurreição, que são os ímpios, os perdidos, aqueles que, deixa eu ajeitar aqui, acidentalmente a gente vai resolver isso aqui agora. Peraí. Pronto. Pequeno acidente aqui. Enfim. Então, meus caros, o que vai acontecer neste meio tempo? Nós observamos aqui que estes mortos, a que João se refere aqui no versículo 5, são os que morreram sem a salvação, tá? Desde o Éden até ao futuro. Que futuro é esse? Aqueles que morrerem durante o milênio. Vamos assim dizer. Por quê? Porque já a gente vai retomar isso, tá? Vai haver pessoas vivas lá. Quando o diabo for solto, ele vai sair novamente a enganar as nações e eles vão formar uma aliança para atacar o povo santo. Mas enfim, tá? Então isso vai ocorrer desse período aí, tá? A igreja, juntamente com o povo de Israel, estará aqui na terra desfrutando do milênio. Já estudamos aqui o milênio semana passada, tá? Não vou retomar aqui, né? Apenas uma ou outra referência para contextualizar o estudo de hoje, porque é necessário saber quando ocorrerá. Esse julgamento, conforme está aqui no capítulo 20, versículo 5, ocorrerá imediatamente após o término do milênio, tá? E ele diz aqui na parte A do versículo: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Que 1000 anos são estes? Exatamente o reino milenial, tá? Porque quando se completarem os 1000 anos, vai acontecer
três situações simultâneas: a soltura do diabo, tá? O arregimento de uma nova aliança contra o povo santo, porque o diabo sairá e vai novamente enganar as nações, tá? Para se voltarem contra o Senhor, e ali eles serão consumidos por fogo do céu, que descerá e os devorará, né? Os ímpios no caso, tá? Os que forem após o diabo, entendem? E vão morrer, e estes aí vão ressuscitar para o julgamento, tá? Então, logo isso ocorra, o que é que vai acontecer? Já vimos aqui, o diabo será preso novamente, tá? Mas como preso novamente? Ele será capturado e lançado no lago de fogo, tá? Por quê? Porque o diabo, por ser espírito, ele é imortal, tá? Então, para ele, a punição será esta. Tranquilos? Bem, agora que já sabemos quando é que vai ocorrer este julgamento, vamos falar também de uma aparição bem assustadora, tá? Por que assustadora? Assustadora para os perdidos, para estes que logo a gente vai tratar, tá? Vai aparecer a figura do tribunal. E este tribunal é marcado pela presença de um grande trono, que a Bíblia Sagrada vai chamar de trono branco, tá? Vamos primeiramente ver, né, o livro de Provérbios, Provérbios de número 20, tá? E os versos 8 e 9, que assim estão escritos. Assentando-se o rei no trono do juízo, olha, tá vendo? Outro nome aqui dado ao trono branco, trono do juízo. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Viram? E não preciso dizer quem é este rei, né? Mas enfim, vamos avançar. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Viram? E agora, nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que assim está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Algumas pessoas conjecturam acerca do trono branco, ser branco e tal, aquela coisa, né? Mas aqui o trono poderia ser de qualquer outra cor, tá? Poderia ser preto, amarelo, verde, vermelho, lilás, rosa, sei lá. Mas o branco aqui tem uma simbologia, tá? Por quê? Porque aquele que se assentará sobre ele é aquele que julga com justiça. Então o branco aqui está simbolizando, além da santidade e da pureza divina, está simbolizando principalmente a justiça divina, tá? Jesus inclusive falou sobre isso, que julgará segundo a reta justiça, tá? E uma perguntinha básica, né? Mas antes da pergunta, convém nós entendermos também o seguinte, que esse trono branco, ele vai ser, né, ele vai marcar também uma outra situação. Ele diz aqui que
tudo fugiu da presença dele, a terra e o céu, e não mais se achou lugar para eles. Tranquilos? Segura isso aí que já já a gente vai retomar essa narrativa, tá? Pois bem, e agora sim, agora que nós já sabemos que tem um grande trono branco, que também é chamado de trono do juízo, como nós vimos aqui em Provérbios, no número 20, versos 8 e 9, tá? E que o grande rei se assentará sobre ele, é necessário saber quem presidirá esse julgamento. Quem é o rei que se assentará nesse trono? Quem é que vai presidir? Quem será o juiz que vai presidir este julgamento? Tá? Algumas pessoas acreditam que seria o Pai, né? Mas a Bíblia Sagrada nos diz diferente. Sabe quem vai presidir este tribunal, este julgamento? Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos. Inicialmente, vamos para o versículo. Cadê? Deixa eu achar o capítulo 5 aqui. 7, 6, 5, aqui. Primeiramente, versículo 22. E depois vamos saltar para o 27. Tá? Olha o que nos diz. E também o Pai a ninguém julga. Viram? Estão vendo aqui? Então não é Deus, o Pai, que vai se assentar no trono. Tá? Aqui já está claro, né? Já cantei a pedra, né? Porque quem está falando isso aqui é ninguém menos que o próprio Jesus, tá? Aqui é Jesus falando para os discípulos, tá? Aí ele diz, também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Viram? Quem vai julgar mesmo? Agora vamos saltar para o 27. Olha o que nos diz o trecho. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Viram? Agora, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, em que Paulo dá um testemunho belíssimo. Olha o que ele nos diz. Atos 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça, olha aqui a expressão da justiça que eu falei agora há pouco, explicando o porquê do trono ser branco. Tá vendo? Justiça. Em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Quem é o varão que ele destinou? Cristo. E aí Paulo diz, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Viram? Há de julgar o Senhor, há de julgar o mundo por meio de quem? Do varão que destinou. Quem é esse varão? Jesus. Tá? Paulo confirma o que o Senhor Jesus já havia dito cá em João. O próprio Jesus falou que o Pai deu a ele, o Filho, todo o juízo. Tá? E isso é providencial porque quando o Senhor Jesus ressuscita e é glorificado, né, ele diz o seguinte, lá em Mateus, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Viram? Isso está escrito, meus caros. Lá no Evangelho de Mateus 28. Tá? O Senhor Jesus fala: é-me dado todo o poder. No original, traduz-se como sendo a autoridade. Tá? Autoridade sobre todas as coisas. Tá? Sobre a morte e o inferno. Isso, inclusive, é confirmado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Tá? O Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Tá? Isso é, o poder sobre ambos, o Senhor Jesus tem. Tá? Ele tem também o poder sobre o poder para julgar, né? Tudo e todos. Então, quem vai presidir este julgamento no grande trono branco é o Cordeiro, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai presidir este julgamento, tá? É Ele. E por último, Apocalipse 20, 12, né? Tá? Que diz claramente lá, entendeu? Que estavam diante do trono e tal. Enfim, tranquilos. Bem, agora que já sabemos, quando será o julgamento, agora que já sabemos que existe um tribunal onde terá um trono branco, né, um trono de justiça e de juízo, e que já sabemos também que é o Cordeiro que vai presidir este julgamento, né? A Bíblia também nos apresenta a abertura de livros, os livros do julgamento. Tá? Os livros do julgamento. Quais são esses livros? Né? Aqui, leia-se os livros, é chamado pela tradição rabínica de os livros dos feitos humanos. Tá? Os livros, né, das nossas obras, das nossas ações, tá? Enfim, né? Talvez alguém se questione dizendo: Deus não precisa de livros, o Senhor Jesus não precisa de livros para essas coisas, mas os homens precisam, tá? E isso é providencial, meus caros, sabe por quê? Porque Deus faz questão de anotar tudo o que você e eu fazemos aqui na Terra nos seus memoriais, tá? Até porque nós, os salvos, já estudamos isso aqui quando tratamos do Tribunal de Cristo, tá? Os nossos atos serão registrados lá para fins de recebimento de galardão, tá? E lá, neste contexto, o Senhor Jesus, que vai também presidir este tribunal, ele vai entregar os galardões aos salvos pelos serviços prestados ao reino. Tá? Então, não é nenhuma surpresa que lá se tenha um livro dos feitos humanos. Tá? Não para Deus, mas para mostrar a nós salvos, tá, o que foi que nós fizemos para o reino. E neste caso aqui, do juízo final, para os condenados, os perdidos, é necessário também que se tenha esse memorial para ser apresentado diante deles. Porque muitos poderão dizer, né? Senhor, eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, eu fui um bom homem, eu fui uma boa mulher, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, né? E vai querer se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Só que o Senhor fará questão de lhe mostrar os seus feitos. Você aí vai abrir como se fosse uma tela assim, ó, e vai mostrar. Você lembra desse dia, dessa hora aqui que você fez isso, isso, isso e isso? Pois é, você achou que ninguém viu você fazer isso, mas eu estava lá vendo você fazer. Tá? Você achou que ficaria em oculto, que nunca seria descoberto. Não foi descoberto pelos homens, mas eu vi o dia e a hora que você fez tal coisa. Tá? E isso está aqui. E o indivíduo não vai poder dizer que não foi, porque o Senhor mostrará ele lá
fazendo tal coisa. Tá vendo aqui? Como se fosse uma filmagem, né? Usar essa linguagem para ficar mais fácil de vocês entenderem. É como se Deus pegasse a gravação, né? E mostrasse. Tá vendo aqui? Ó? Assista aí agora os seus feitos e veja. Tá? Então, o indivíduo não vai ter de o que argumentar diante de Deus. Inclusive o Senhor Jesus traz essa questão, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos sinais e maravilhas, fizemos milagres, ressuscitamos mortos e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E então o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, vós os que praticais a iniquidade. Está no capítulo 7 de Mateus, versículos 15 a 23. Tá? Para quem quiser conferir. Né? Então, meus caros, veja, e esses livros, a gente vai dar uma batida aqui agora no livro dos Salmos. Primeiramente, vamos para os Salmos de número 56. Tá? Salmos de número 56. Só lembrando, mais uma vez, Salmo, assim como Provérbios, não tem número, não tem capítulo, tem número. Tá? E não tem versículo, tem verso, porque é um livro de poesia, de música. Diz assim, Salmo de número 56 e o verso 8. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O salmista pergunta, né? Olha, tá vendo? Então aqui os feitos, né? Ele sabe que por A mais B que o Senhor tem um livro, um memorial dos feitos humanos, tá? E nós vamos ainda para o Salmo de número 69, tá? E o verso 28, melhor dizendo. Salmo de número 69 e o verso de número 28, que assim está escrito: O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Estranho, 69, 28 mesmo? Ah, não. Perdoe-me. Eu estava no 68. O 69 está aqui do lado. Por isso que eu achei estranho. Tá? Me perdoem. Acontece, meus caros. Tá? Eu estava lendo 68, 29. É 69, 28. Tá? Aqui, agora sim. Agora sim. 69 e 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Tá? Aqui é uma referência à iniquidade praticada pelos ímpios. No versículo 27, ele diz assim: acrescenta a iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Viram? Então aqui, mais uma vez, vemos o salmista fazer menção ao livro da vida. Este livro da vida, ele é mencionado em toda a Bíblia. Observem, estamos no Antigo Testamento. Imagine, no Antigo Testamento. Tá? E tem mais. Salmo de número 139, versos 25. Não, Salmos de número 139, versos 16. Verso 16. Tá? O 25 aqui é o outro, é de outro salmo. É porque está próximo aqui, bateu o olho aqui. Salmos de número 139, verso 16. Aqui achamos.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Viram? Aqui no Salmo 139, né, o famoso Salmo 139, né, que deu origem até a hinos de louvor, né, sonda-me, ó Deus e tal. Né, é o salmo no qual Davi exulta a onisciência, né, de Deus e a sua onipresença, a sua onipotência, tá, os atributos divinos, né? E ele faz alusão a essas questões todas aqui, tá? Então nós vamos observar que estes livros todos são os livros memoriais que vão compor o julgamento. De um lado nós vamos ter o livro dos feitos humanos, e de outro nós vamos ter o da vida, tá? O livro da vida, ele tão somente estará lá para fins de certificação, isto é, para que os ímpios vejam por que eles ficaram de fora do livro da vida, tá? E por que isso aconteceu? Tá? A gente vai também aqui para Daniel, capítulo de número 7, tá? Daniel, livro do profeta Daniel, o último dos profetas maiores, capítulo de número 7, versículos de número 9 e 10, que assim está escrito. Daniel 7, versículos 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, olha, e um ancião de dias, não preciso dizer quem é esse ancião de dias, né? Se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Viram aqui? Daniel até dá uma descrição um pouco mais detalhada desse trono. Tá? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, olha aqui, julgamento, o trono branco, tá vendo? E abriram-se o quê? Os livros. Viram? E por fim, agora sim, Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Viram aqui? Daniel disse que havia milhões de milhões diante de quem? Dele, daquele que estava assentado no trono. Tá? Esses milhões aqui são os perdidos. Primeiro ele fala milhares que o serviam. Esses milhares aqui são os anjos e também a igreja de Cristo, tá? E também o povo de Israel, que vai estar lá também para julgar estes que serão alvo do grande trono branco, tá? E aqui ele diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, tá? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, meus caros, vamos invocar mais uma vez um postulado, um princípio do direito penal brasileiro, tá? Para melhorar, incrementar um pouquinho a explicação sobre essa questão das obras. O princípio em questão é o chamado princípio da individualização da pena. Tá? Cada indivíduo,
ao ser julgado na esfera penal, é levado em conta as chamadas circunstâncias judiciais, isto é, se o indivíduo é réu primário, se tem bons antecedentes, né? Se, enfim, uma série de fatores que vão ser sopesados na hora da condenação. Tá? E nós vamos ver também, né, a conduta descrita como crime que o indivíduo praticou, ou as condutas, porque pode ser mais de uma. Tá? E aqui nós vamos ver bem isto, né? No contexto aqui do juízo final, tá? Quando João diz que cada um será julgado segundo as suas obras, tá? Então aqui nós vamos ver a aplicação da punição de forma individualizada. Isso também demonstra que não será um julgamento coletivo, tá? Será um julgamento individualizado. O Senhor Jesus vai chamar um a um para a prestação de contas, tá? Ah, irmão, mas é muita gente, será que vai ter tempo? O tempo lá, meus caros, é inerte, não é que nem aqui na Terra, que enquanto eu estou transmitindo, a hora está passando, tá? O minuto está passando, o segundo está passando. Não, lá não existe essa noção de tempo e espaço, porque é um reino espiritual, tá? Então lá, esqueça esse negócio de tempo, até porque o tempo lá é a eternidade, tá? Então, não precisa, não vai, é uma coisa que não vai existir lá, é imediatismo, é a pressa. Ele vai julgar um a um. E cada um desses que for sentenciado, enfim, né? Outra questão aqui que nós devemos considerar é a condição, a posição de cada indivíduo. Aqui, João diz o seguinte, no 12, os mortos, tá? Grandes e pequenos. Aqui não está a falar de pessoas com menor ou maior estatura. Está a falar de pessoas que em vida detinham posições sociais diversas. Os pequenos aqui representam os pobres, mendigos, indigentes, tá? Pessoas de classe economicamente inferior, né? Enfim. E os grandes são os chamados poderosos, no contexto da atualidade, tá? Magnatas, autoridades, né? Executivos, mega empresários, enfim, autoridades políticas, eclesiásticas, por que não dizer, tá? Ah, irmão, você quer dizer também que vai ter pastores que serão lançados no inferno? Infelizmente, sim. Acabei de dar o exemplo aqui, descrito lá em Mateus 7, capítulo 22 a 25, 15 a 23, tá? Mas enfim, né? Vamos para frente, tá? E o comentarista, inclusive, ele explica isso aqui no livro, tá? O livro, deixa eu apresentar aqui a vocês este livro aqui, tá? O livro de base das lições, tá? Ele explica isso aqui, né? Quer ver? Eu destaquei isso aqui, né? Cadê? Eu marquei aqui de amarelo, só para a gente vislumbrar bem essa questão, né? Da posição de cada um. Bem, daqui a pouco eu acho aqui. Aqui, achei. Aqui. Olha o que ele nos diz. Será possível identificar que havia distinção entre grandes
posições sociais mais elevadas, e pequenos, pobres e indigentes. Tá? Enfim. E sobre a questão da individualização da pena que eu falei, eu também destaquei algo interessante aqui. Tá? Olha o que ele nos diz. João viu que nesse julgamento estarão presentes os mortos. E entre parênteses ele faz uma ressalva. Diz respeito à vida espiritual sem Deus. Fecha parênteses. Grandes e pequenos, o que tem a ver com a importância, posição, prestígio e não com tamanho e idade à luz do original. Tá? Observa-se, ademais, que neste julgamento dos ímpios haverá vários graus de punição, que serão estabelecidos consoante a culpabilidade de cada um. Esse termo aqui, culpabilidade, é um termo técnico utilizado no direito penal. Tá? Quando a gente estuda lá a teoria geral do crime. Tá? Quando a gente analisa, inclusive, os elementos subjetivos, né, do crime, né, que são o dolo e a culpa, tá? A gente analisa também o conceito analítico de crime, que é fato típico, ilícito e culpável, tá? Daí se extrai a ideia de culpabilidade, tá? Enfim. E aí, né, ele traz essa questão, tá? Enfim. Há mais coisas aqui que na hora certa a gente vai tratar. Tá? E assim, meus caros, agora que já sabemos que existe também um livro, ou melhor, vários livros que irão compor o julgamento, tá? Resta também analisarmos um outro fator importante. E qual é? Falamos que em todo julgamento tem-se a figura, tem-se o tribunal, né, onde se tem um trono no qual o juízo vai se assentar. Né? De um lado nós temos também, falando aqui, retomando a ideia de tribunal do júri, tem-se o corpo de jurados, tá? O júri aqui, vou aqui analogicamente qualificar a igreja, né, o povo santo e salvos, como o júri, que juntamente com o cordeiro que irá presidir a audiência de julgamento, tá? O júri aqui é a igreja, tá? Os santos que vão dar o veredicto, né? Vamos assim dizer, tá? E também, do outro lado, nós temos a figura do acusado, os réus do julgamento, que neste caso aqui são os ímpios. Tá? E aqui nós vemos esta realidade. Vamos voltar ao livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Vamos para o Salmo de número 9. Tá? O famoso Salmo de número 9 e o verso de número 17, onde está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Tá? E aqui, passando o olho aqui, no verso 19, aqui nós temos algo interessante, onde o salmista diz assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Viram? Aqui o da salmista clamando por justiça. Tá? E Jesus diz que bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Também nós vamos para
Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2, onde o profeta traz um vislumbre das duas ressurreições, tá? A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Querem ver? Olha o que nos diz o profeta Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, a primeira ressurreição, tá? A ressurreição dos salvos, já falamos aqui. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta é a segunda ressurreição que ora estamos estudando. Tranquilos? Isso está, né, no profeta Daniel, tá? Nós vamos também agora para o Evangelho de João. Voltar aqui ao Evangelho de João, tá? Primeiramente no capítulo 3 e o versículo 18. Trecho aqui da emblemática entrevista de Jesus com Nicodemos, tá? Aqui está, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tranquilos? Aqui, neste versículo específico, Jesus está sinalizando para a incredulidade dos ímpios, tá? Mais especificamente aqui para a rejeição, porque a incredulidade por si só não é fator suficiente para trazer a condenação, tá? Porque nós bem sabemos que quem hoje é incrédulo, amanhã poderá vir a crer, porque não esquece, o Espírito Santo de Deus, quando o homem aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo de Deus começa a atuar nele, fazendo o que, irmão? O trabalho de convencimento. João 16, versículos 8 a 11, onde ele diz lá, tá? Falei aqui no início, inclusive, tá? Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele diz, do pecado porque não creem em mim. O Senhor Jesus dizendo, tá? Então aqui agora o Espírito Santo vai fazer esse trabalho de convencimento, que já é um desdobramento da conversão. É por isso que se utiliza a expressão conversão. O que é converter? É você pegar algo e fazer uma mudança. Ou seja, né, é você, por exemplo, converter, né, uma fruta, uma laranja, em suco, vamos assim dizer. Vamos usar essa expressão, só para você entender, tá? Enfim, né? Ou ainda, converter um bolo de barro em um vaso, tá? Entende? Então, basicamente é isso. E na prática é o que acontece, né? Enfim, e Jesus, inclusive, quando está tratando com Nicodemos, ele fala exatamente disso, da conversão, regeneração, tá? Então é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho de conversão, de transformação. Tranquilos? Então, meus caros, nós vamos analisar o seguinte, que agora estes ímpios aqui, eles rejeitaram a Cristo, tá? Também aqui no capítulo 5, versículo 29. Eita, o horário já... né? O horário aqui já... 5:29. Capítulo de número 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Mas antes
no versículo 28, ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Viram? Então aqui, Jesus simplesmente já traz com um pouco mais de detalhes o que Daniel vislumbrou. Tá? E também nós vimos isso já em Apocalipse 20, versículo 12. Tá? Vamos falar em ligeiras palavras sobre o fundamento do julgamento, tá? Ou da condenação. Em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 14, está escrito assim. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 14, o pregador, que alguns dizem ser Salomão, nos dirá o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Viram? Este é o fundamento da condenação, tá? E João, agora aqui, de novo no capítulo 3, versículos 19 e 20, ele assim diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Viram aqui? Aqui a gente vê claramente a ideia da rejeição do homem ao Senhor, que aqui é o estágio máximo de incredulidade. Tá? Enfim. E por último, Apocalipse 20, versículo 13, onde João diz o seguinte: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Viram? Então, meus caros, este é o fundamento da condenação, ou do julgamento, tá? As obras. Tá? Sobre o destino final dos ímpios, eu até anotei aqui, não vou tratar disso hoje, porque será objeto da próxima aula, tá? Será objeto de estudo da próxima aula. Nós teremos uma lição específica sobre isto, cujo título é o destino final dos ímpios, no caso dos mortos, tá? E então deixaremos para tratar disto lá, para não ficar repetitivo. Pois bem, falaremos em ligeiras palavras sobre a segunda parte da lição, que é Novos Céus e Nova Terra. Também já tratamos disso aqui em outras lives, tá? Por ora, basta nós entendermos que constitui uma promessa gloriosa, tá? Está em Isaías capítulo 65, versículo 17, e em Apocalipse 21, versículo 4. Vou repetir. Isaías 65, 17 e Apocalipse 21, 4. Já que estamos em Apocalipse, vamos ler essa referência. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Tá? Será também marcado por um novo mundo. Tá? Está em Salmos de número 102, versos 25 e 26, Isaías 65, 25, tá? E Apocalipse 21, versículos 1 ao 5. Tá? Estou passando assim ligeiramente porque já tratamos disto. Tá? Aí as lives anteriores, inclusive semana passada, quando nós falamos do reino milenial, nós tratamos dessa questão. Tá? Mas há uma particularidade aqui que nós precisamos entender sobre os novos céus e nova terra. Tá? Este evento será imediatamente posterior ao juízo final. Por quê?
A gente entende isso quando vem para aqui, tá? Quando João diz no capítulo 20, versículo 11, que a terra e o céu fugiram da presença do Senhor e não se achou lugar para eles, tá? No original diz que a terra, o céu e a terra se dissolveram, tá? Deixaram de existir, tá? E que a partir daqui, agora, já no capítulo 21, João tem uma nova visão. Viu um novo céu e uma nova terra, tá? Muito embora a maioria dos teólogos dizem também o seguinte, que este evento, ocorrido no capítulo 21, seria anterior ao capítulo 20, tá? Porque na verdade, João descreve aqui a Nova Jerusalém, tá? Que desce do céu, né? E que vai se estabelecer aqui pelo período de 1000 anos, tá? Enfim, mas não vamos entrar nesta discussão, tá? Até porque não é o foco da nossa aula. Tranquilos, meus caros. Basta dizermos também que o novo céu e uma nova terra também é a esperança bendita, tá? Está lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 13. Estamos aqui pertinho, a gente vai dar uma batida lá, já achamos aqui, tá? Onde nos diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Tranquilos, meus caros? Bem, por hoje é só. Agradeço a você aí que assistiu conosco até agora, tá? Muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter nos dedicado essa horinha aí, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Tranquilos? Fui! E deixa eu só apresentar aqui a vocês a lição do próximo trimestre. Olha ela aqui, linda e maravilhosa, tá vendo? E o livro também, de base da lição, cujo tema é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Vamos viajar pelo Evangelho de João, tá? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Fui!